Olá! A água sempre foi tema de campanhas e debates mundo afora. Nessa videoapresentação do Consórcio PCJ, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, de como esse tema vem ganhando relevância no pós-pandemia. Eu sou o Thiago Pietrobon, seja bem-vindo a mais uma videoapresentação do Consórcio PCJ. Antes de mais nada, é importante nos situarmos. O Brasil é um dos países com a maior disponibilidade hídrica do mundo, mas, apesar de tanta água, ela não está distribuída igualmente. Nós estamos na Bacia do Paraná, que engloba estados do Sudeste e Sul do Brasil. Dentro do estado de São Paulo, temos a subdivisão em diferentes bacias. Nós nos encontramos na bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E quando pensamos em disponibilidade hídrica ou quantidade de água com potencial de uso, podemos nos basear nestes indicadores da ONU. Com 35 mil metros cúbicos por habitante ano, o Brasil tem 14 vezes o volume necessário para ser considerado autossustentável. Mas, ao olharmos apenas para São Paulo, vemos que a grande concentração de pessoas e o menor volume de água coloca-nos numa situação de bacia pobre quanto ao abastecimento hídrico. Pior ainda se olharmos apenas para a bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, onde a disponibilidade encontra-se em situação abaixo do considerado crítico segundo esse mesmo indicador da ONU. Isso demonstra a importância que têm as ações de conscientização para o consumo consciente da água em nossa região. E não é à toa que disputas pela água acabam acontecendo. Foi o caso do Sistema Cantareira, de onde se extrai água para abastecer a região metropolitana de São Paulo, com uma população quase 4 vezes maior do que a presente no PCJ, agravando ainda mais a falta de água em nossa região. Hoje, alternativas para abastecimento foram criadas para a região metropolitana de São Paulo, mas sempre teremos a disputa, especialmente conforme a população aumenta. Ao falarmos de água, uma outra pergunta que podemos fazer é como estamos em relação ao seu uso. Enquanto a média global é de 70% do uso na área rural, nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, apenas 18% se destina a esse uso. Por aqui, o uso doméstico soma 55% e é o mais predominante, seguido da indústria com 23%. Esses dados são importantes para entendermos a nossa responsabilidade no uso consciente. Por fim, temos que perguntar também sobre qual é a qualidade destas águas, pois ao falarmos de disponibilidade, é importante entendermos que, com o aumento do nível de poluição e contaminação, cada vez fica mais difícil e mais caro tratar essa água, impactando na disponibilidade real de água potável. De todas as questões evidenciadas pela pandemia atual, talvez a mais comovente seja o fato de que nós tornamos o mundo um ambiente menos saudável para se viver. Só para ter uma ideia, 1/4 de todas as mortes do planeta estão hoje associadas a ambientes menos saudáveis. E segundo um levantamento do Fórum Econômico Mundial, 5 dos principais problemas que levam risco a toda a humanidade estão relacionados às questões ambientais. Tanto é que a epidemia atual não é exatamente uma novidade. Em 2015, Bill Gates, durante um TED, já falava como o coronavírus teria um problema muito maior para a humanidade do que qualquer guerra que nós já tivemos. Ele hoje está à frente, junto com a sua esposa, de um instituto, o Instituto Bill e Melinda Gates, que trabalham justamente o apoio a doenças negligenciadas e a expansão do saneamento em todo o planeta. Mas como exatamente a degradação ambiental está relacionada às doenças? Praticamente todo patógeno visto como novo já existe na natureza. Esses organismos encontram-se em equilíbrio dentro de redes complexas de inter-relações entre espécies que evoluíram juntas. Quando entramos nesse ambiente ou quando reduzimos a biodiversidade desses ambientes, nós mudamos esse equilíbrio e acabamos entrando nesse ciclo. Agora, soma tudo isso ao adensamento populacional das cidades, a velocidade com que cruzamos todo o planeta em viagens ou transportando cargas. Soma ainda a questão das mudanças climáticas que têm mudado a diversidade de espécies e a expansão das espécies nas cidades. E aí nós teremos uma situação ideal para o desequilíbrio virar uma pandemia. Estamos também bebendo água mais contaminada. Vocês já repararam que raramente a gente vê notícias sobre qualidade da água melhor?
Nós temos que continuar sempre buscando aquela meta inalcançável até agora, mas que nunca vai poder deixar de ser a nossa principal meta, de levar o saneamento de forma universal para todas as pessoas. Estamos cada vez mais consumindo substâncias nocivas. Pensa só, para a gente manter a produtividade necessária para alimentar toda a população, para a gente manter sabor, para manter a aparência que o consumidor quer nos seus produtos, para manter a duração desses produtos, nós incorporamos aos nossos pratos cada dia novas substâncias. E os efeitos dessas substâncias muitas vezes ainda são não plenamente conhecidos. Certamente algumas dessas substâncias terão consequências lá na frente. Mesmo em casa, nós contribuímos com esse tipo de contaminação. Os sistemas de tratamento de água e esgoto hoje não são capazes de eliminar substâncias como hormônios e medicamentos, que chegam até os corpos hídricos através dos nossos excrementos ou quando são lançados indevidamente no vaso sanitário. Além disso, cosméticos e esponjas lançam ou liberam micropartículas de plástico que se bioacumulam nos organismos aquáticos e voltam para a gente na forma de alimentação. Quando você come um peixe ou qualquer organismo aquático, pode estar comendo junto micropartículas de plástico e outros elementos que se acumularam nele. É nosso dever estar atento ao que é lançado no esgoto para garantir que não haja contaminação deste. Como já vimos até agora, nós também estamos aumentando a nossa exposição às doenças. Com a alteração do habitat natural, a entrada do ser humano nesses ciclos naturais, redução da biodiversidade que forçam esses parasitas a migrarem para outras espécies, com as mudanças do clima que têm ampliado a área de ocorrência de vetores, mudanças da temperatura, umidade, sazonalidade, tudo isso afeta o equilíbrio que antes era um equilíbrio natural. Foram espécies que evoluíram juntas e convivem juntas nesses ambientes. Aí a gente soma tudo isso com a velocidade com a qual nós conseguimos agora cruzar o planeta e levar mercadoria de um lado para o outro. Tudo isso somado vem aumentando a exposição e a troca de parasitas entre as regiões. E pior ainda, estamos selecionando somente aqueles parasitas mais resistentes, ao usarmos de forma indiscriminada medicamentos, antibióticos, a gente acaba selecionando aquelas formas mais resistentes. Só para se ter uma ideia, no último ano, foram mais de 700 mil pessoas que morreram por infecções consideradas resistentes. Então, gente, mais do que uma relação entre natureza e doenças, fica óbvio que é na natureza que nós vamos encontrar as chances de reduzir o risco de novas epidemias, de novas pandemias. O atual momento que vivemos por conta da Covid tem sido uma oportunidade de nós melhor relacionarmos essa questão de causa e efeito, entendermos e enxergarmos qual é essa relação entre natureza e doenças. E também de planejar um futuro mais saudável, saber quais são as mudanças que nós precisamos para um ambiente mais saudável para se viver nesse planeta. E isso já está acontecendo. Quando a gente observa esse fenômeno de uma cooperação global, principalmente no campo da ciência, para uma resposta de toda a humanidade frente a uma pandemia, nós percebemos que já existe um caminho sendo trilhado para esses desafios que virão no futuro. Se a gente imaginar a mudança climática como um efeito tão catastrófico quanto a pandemia, só que numa velocidade muito mais lenta e muito mais difícil de nós enxergarmos, é muito óbvio a gente entender que nós estamos caminhando, então, para um futuro onde esse estado de cooperação tende a resolver os grandes problemas da humanidade. Isso já está sendo feito. Se nós observarmos a ONU, por exemplo, ela já tem uma agenda para 2030, até 2030, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O que deve ganhar força daqui para frente é a nossa relevância sobre esse tema e como nós vamos começar a observar isso melhor. E isso a gente vai alcançar via educação. Por isso essa apresentação é tão importante. Porque nós também vivemos um momento único para a educação, com uma supervalorização da ciência, do ensinamento científico, e isso tem que ser valorizado. Porque é por meio desse relacionamento entre educação, ciências, na formação do novo cidadão, ou da formação de uma sociedade,
é que nós vamos conseguir o poder de transformação para uma população que consiga responder de forma mais assertiva a momentos tão especiais ou tão difíceis para a humanidade como esse. E no campo da responsabilidade individual, a nossa outra grande transformação. Hoje é cada vez mais claro que a única forma de frear essa pandemia é garantindo que eu não transmita para o próximo. Esse senso de responsabilidade individual é o que deve nortear a questão de causas, as questões de valores da população daqui para frente, porque isso se aplica a tudo. Se aplica a questão ambiental, se aplica a questão de saúde. Como vimos, a água é um elemento imprescindível para a vida, precisa cada vez mais da nossa atenção e cuidado. É nosso dever promover a mudança por nós mesmos, começando por nós mesmos, para que a gente consiga chegar a um estado de sociedade onde a qualidade de vida, o ambiente saudável, o meio ambiente equilibrado seja algo acessível a todos. Pense nisso. Nos vemos no próximo vídeo do Consórcio PCJ. Até lá!